Hello, jovens! Olha eu aqui novamente, como vocês já conhecem, professora Deise Lima, para mais uma aula de física com vocês. Pessoal, até a aula passada nós estávamos conversando sobre física nuclear. Falamos aí do desenvolvimento dessa ciência no nosso país. Falamos de alguns nomes importantes, pesquisas que foram realizadas, a construção de partes de coisas para nosso país em relação à ciência, como CBPF, CNPq, Ministério da Ciência, entre outras coisas, né? E concluímos também que para o desenvolvimento da nossa ciência, a gente sempre precisa aí de investimentos e tudo mais e comprometimento em relação a isso, certo? Pessoal, e hoje a nossa conversa vai continuar sendo teórica, mas nós vamos falar aí da criação e da evolução da tecnologia e vamos colocar isso em alguns termos, ok? Então vamos lá ver o que nós vamos conversar hoje. Olha só, vamos falar aí de tecnologia das comunicações, que são as TICs, vamos falar do telégrafo, do telefone, do rádio, da história do rádio, circuito oscilante, a modulação do sinal. Professora, se envolve física? Envolve, pessoal. A gente tem aqui estudo de ondas eletromagnéticas, de combinação matemática e tudo mais, ok? Também vamos falar um pouco aí de televisão, tubos de raios catódicos, LCD, LED e plasma. Quem já teve em casa aquela televisão grande, né, que ela tinha um comprimento enorme, ali era o tubo, tá, pessoal, das televisões antigamente, até chegar às modernas de LCD, LED e plasma também. Computador e telefonia móvel, celular. Vou colocar algumas fotinhas para vocês aí dos primeiros celulares, eram enormes, né? Então, se a gente for ver, né, pessoal, o celular ele começou grande, aí teve uma época que era, né, quanto menor o celular, melhor, e a gente está numa atualidade aí que os celulares grandes estão dominando, né? A geração mais antiga, eu acho que eu tô nesse meio aí, a gente falava ligação, fazia assim, né? Hoje em dia o pessoal, fala aí, faz o gesto de celular, a pessoa já faz isso daqui, que é o smartphone, né? Então a gente tem essa questão da evolução e vamos começar a ver, olha só, e como habilidades ali a gente vai conhecer as ondas gravitacionais, o seu processo de descoberta, mas no que tange, pessoal, a questão da tecnologia mesmo, ok? Bom, começando aí com a introdução, a tecnologia da informação e comunicação, TIC, pode ser definida como um conjunto de recursos tecnológicos utilizados de forma integrada com um objetivo comum. As TICs são utilizadas das mais diversas formas na indústria, no processo de automação, no comércio, no gerenciamento das diversas formas de publicidade, no setor de investimentos, com a parte aí de informação simultânea, comunicação imediata e também na educação, no processo de ensino-aprendizagem e também na EAD, que é educação à distância, certo? Bom, pessoal, continuando falando aí das TICs, que é o nosso objeto de aula de hoje, nós vamos ter que o desenvolvimento de hardwares e softwares garante a operacionalização da comunicação e dos processos decorrentes em meios virtuais, ok? Então, hardware é a parte física, tá? Então, por exemplo, aí o computador, né? Seu computador travou, tu dá uma porrada no computador, né? Não faça isso, tá, pessoal? Mas você bate no computador, você tá batendo no hardware, ok? O negócio travou. Travou o quê? O software. Então você acaba aí xingando o software. Então, só pra gente exemplificar, esse aqui é o que você chuta, esse aqui é o que você xinga, tá bom? Só pra gente se situar aqui no meio, ok? No entanto, foi a popularização da internet que potencializou os usos das TICs em diversos campos. E aqui, olha só, nós temos exemplo de vários aparelhos, né, pessoal? Aqui, ó, tablets, notebooks, smartphones, iPod, iPads, máquinas fotográficas e etc, ok? E, pessoal, olha só, através da internet, novos sistemas de comunicação e informação foram criados, formando uma verdadeira rede. Então, aqui, olha só, tá uma figura aqui para simbolizar esta rede, que é esta ligação de todas essas TICs, ok? Criações como o e-mail, o chat,
os fóruns e a agenda de grupo online, comunidades virtuais, webcam, Facebook, WhatsApp, Instagram, entre outros, revolucionaram os relacionamentos humanos. Quem lembra também, pessoal, isso é mais da minha geração, do Orkut, tinha o Orkut, né? O Orkut, ele era antes aí do Facebook, lá no Orkut você também tinha os amigos, tinha as comunidades que você podia entrar, tinha os joguinhos lá do Orkut, e antes também do WhatsApp, do chat lá do Facebook, do Instagram, tinha o MSN, né? Que era que você interagia, tinha até um comando bacana, se você queria chamar a atenção da pessoa, você tremia a tela da pessoa, então era bem bacana, né? Quem viveu sabe, tá? Então vamos continuar, olha só. O Vitor sabe, né? Vamos lá? Então ali, pessoal, continuando, o que nós vamos ter? A primeira que nós vamos trabalhar, o telégrafo. Então, vamos começar aí com o telégrafo. O telégrafo é um aparelho para a comunicação que utiliza eletricidade para enviar mensagens codificadas através de fios. Então, olha só, pessoal, que engenhoca interessante aí que teve grande importância. Então, a pessoa queria se comunicar a longa distância, ele utilizava eletricidade e enviava mensagens aí codificadas, ou seja, só quem tinha o significado dos códigos poderia entender essas mensagens, tá bom? Lá em meados do século XIX, era a maneira mais rápida de comunicação à distância. Então, olha só como é que o pessoal se comunicava à distância aí, era utilizando os telégrafos, ok? Bom, olha só, a invenção dos telégrafos aí é atribuída pelos americanos Joseph Henry e Samuel Morse, em 1835. Olha só, Morse, professora, Morse de código Morse? Exatamente, tá, pessoal? E nós vamos ver isso daqui, ok? Então, olha só, tá aí, continuando falando do telégrafo, Morse foi o primeiro a introduzir as linhas telegráficas no mundo inteiro, baseadas no sistema de pontos e traços, na codificação das mensagens, né? Que eram aquelas batidinhas, tem alguns filmes aí, principalmente quando se fala em... isso vocês podem perguntar do professor de História, quando em algumas guerras, né, pessoal, que foram travadas aí, utilizando esse tipo de comunicação. Então, Morse foi o primeiro a utilizar esse tipo de sistema de pontos e traços, ok? E como eu falei aqui, foram batizados de código Morse. E nesse sistema, pontos e traços e espaços substituíam as letras e os números. Então aqui, olha só, uma foto do jovem Morse, ao lado de sua invenção, o telégrafo lá em 1850, ok? Aqui, pessoal, no próximo slide, nós temos uma ilustração de como funcionaria essa questão aí do telégrafo, né? Então, o telégrafo que usava 6 fios e 5 agulhas, tá? Esse exemplo aqui da figura. Uma parte chamada transmissor enviava correntes elétricas através dos fios, tá? Então, agora a gente sabe que o telégrafo usava aí a eletricidade enviando correntes elétricas através dos fios. Na outra ponta, então tá aqui, ó, tá, tem em espanhol, deixa eu gastar um pouquinho meu portunhol para vocês aqui, ó, estação transmissora, que bonito, né, Vitor? O Vitor ali se amarrou no meu... O Vitor também sabe falar um portunhol legal, né? Então aqui a gente tem, ó, a estação transmissora, pessoal, ok? Que enviava aí as correntes elétricas, tá? E aqui do outro lado a gente tem a estação receptora, tá? Que seria a parte receptora aí que tinha uma lâmina especial e que estavam escritos letras e números. As agulhas apontavam para as letras e os números formando as mensagens. Então, olha só que interessante a engenhoca, né? Os pulsos elétricos, as correntes elétricas eram transformadas aí em letras e números porque as agulhas atingiam essa lâmina que já tinha grafado isso daí e de acordo com essa intensidade da corrente do que era transmitido, as letras e os números iam se formando e dessa forma iam se formando as mensagens, tá? Então tá aqui, ó, a nossa agulha aqui, tá aqui a bobina móvel, né, pessoal? Então a agulha batendo aqui, ó, ia formando a mensagem, tá aqui a nossa cinta de papel com a mensagem, ok? E aqui, para impulsionar, para captar essas correntes elétricas, a gente tem a linha, e aqui tem o eletroímã, e aqui para fazer
esse carregamento, né? A gente tem o fiozinho terra aí, ok? Bom, aqui a gente tem algumas imagens dessas partes que captavam, ok? Então aqui a gente tem alguns tipos de equipamentos, esse que é bem antigo, tá? E aqui nós temos esse também, olha só, uma fotinha. E pessoal, olha só, isso foi lá, deixa eu voltar aqui para nós vermos, aqui em 1850, né? Que é um Morse aqui ao lado do telégrafo, e aqui isso, 1835 mais ou menos, né? Em meados aí do século XIX. Bom, o que nós podemos ver mais? Lá em 72, em 1872, o francês Jean-Maurice Émile Boardot aprimorou o invento, desenvolvendo um método de divisão da mensagem em vários canais. Então ele pegou o telégrafo lá e fez algumas melhorias e conseguiu fazer essa divisão aí de mensagem em vários canais. Bom, os telégrafos, embora fossem substituídos posteriormente pelos telefones e outros meios de comunicação, foram muito importantes para a sua época. Suas linhas se alastraram pelo mundo inteiro durante o século XIX, tendo chegado ao Brasil somente em 1852, ok? Então, no Brasil, o telégrafo chegou aí em 1852, e aqui a gente já pode ver que são até os objetos de assunto aqui dos próximos slides, que são os telefones e outros meios de comunicação que foram aí substitutos do telégrafo, tá, pessoal? Aqui, olha só, nós temos uma foto. Essa foto aqui de 1898, a gente tem os oficiais da Casa Branca nos Estados Unidos, eles aparecem aí numa sala do telégrafo, né, preparando-se para receber notícias de guerra, da guerra hispânico-americana, tá? E aqui é a gente tem aqui, ok? A gente tem aqui a referência da foto, né? Quase que a professora não acha a palavra, a referência da foto, ok? Isso aqui vocês podem até, olha eu novamente metendo o professor de História no meio, vocês podem perguntar aqui do professor de História sobre essa guerra e a importância do telégrafo aí em questão de comunicação, tá? Pessoal, olha só, como nós falamos aqui nesse slide anterior, eles foram substituídos pelos telefones e demais meios de comunicação, e nós vamos justamente começar a falar do telefone. O telefone está em muitas letras musicais, né? E aqui o telefone foi criado pelo cientista norte-americano de origem escocesa, Alexander Graham Bell. Olha só, está aqui o período de vida do Alexander. E foi ele quem registrou a primeira patente de invenção em março de 1876, ok? Então, a questão das invenções sempre é dessa forma, né, pessoal? Você cria alguma coisa inovadora, você inventa ou você faz, aperfeiçoa e transforma, você tem que patentear, né? Patentear, você vai registrar aquilo como sendo seu. Então, a patente lá do telefone foi para o Alexander Graham Bell, certo? Vamos continuar ali, olha só. E ali, galerinha, horas antes de outro estudioso, Elisha Gray. Então, ele foi rapidinho na frente ali do Elisha Gray registrar a patente da invenção do telefone, ok? O registro deu início a uma das mais longas batalhas judiciais por patentes da história, que foi a patente aí da invenção do telefone, ok? E aqui, pessoal, olha só, o primeiro registro de transmissão elétrica de voz feito por Graham Bell aconteceu no dia 10 de março de 1876, em virtude disso, que esse dia foi escolhido para ser celebrado como o dia do telefone. Então, o dia do telefone, né, 10 de março, eu também não sabia. Então, eu estava preparando aqui, olha, gente, né, o dia do telefone, 10 de março, então foi devido a essa transmissão aí, tá? Então, tá aqui a foto dele. Graham Bell ou Graham Bell, tá? Dependendo aí da pronúncia, eu gosto de falar Graham Bell, tá bom? Mas aí se você for jogar no Google Translate, pode-se falar Graham Bell também, ok? Tá aqui a foto dele, do jovem Bell. E aqui, pessoal, a invenção do telefone teria ocorrido de maneira acidental, né? Acidentalmente, o professor... não, tô brincando, vamos continuar aqui, olha só. A invenção do telefone foi acidental por quê?
para aperfeiçoar as transmissões do telégrafo, que tem conceitos estruturais muito semelhantes. Então, eles queriam aperfeiçoar as transmissões aqui, ó, do telégrafo e, acidentalmente, inventaram aí o telefone, né? Esbarraram aí no telefone. Bom, ao telégrafo, contudo, era possível a transmissão de apenas uma mensagem por vez. Tendo os bons conhecimentos de música, Graham Bell percebeu a possibilidade de transmitir mais de uma mensagem ao longo do mesmo fio de uma só vez na concepção do telégrafo múltiplo. Então, o telégrafo, qual é a desvantagem? É uma mensagem por vez. Então, o que o Bell, né, pesquisou e descobriu? Olha, a gente tem como transmitir mais de uma mensagem por vez, né? Um telégrafo múltiplo aí, ok? Este não era um conceito novo. Outros tentaram, mas foi o norte-americano quem conseguiu esse progresso e utilizou a eletricidade para conduzir a voz humana. Então, através disso, ele conseguiu emitir mais de uma mensagem por vez aí, pessoal, através dos fios, ok? Para comunicação. E nesse caso, com a voz humana, ok? As experiências foram apoiadas por um auxiliar, Thomas Watson. O primeiro a ouvir a voz humana pelo dispositivo denominado telefone em junho de 1875, ok? Então, foi o primeiro aí a ouvir a voz humana pelo dispositivo, né, chamado de telefone. As pesquisas posteriores tinham como objetivo o desenvolvimento de uma membrana para transformar o som em corrente e reproduzi-lo novamente do outro lado. Então, isso daqui seria o objeto de pesquisas. Então, a gente pega aí uma membrana e transforma isso daí, ó, o som, em corrente elétrica. E assim consegue reproduzir novamente do outro lado. Então, você pega um som e para ele ser reproduzido do outro lado, você faz esse mecanismo. Aqui, pessoal, olha só, no próximo slide, a gente tem aí a evolução do telefone desde a sua criação lá no final do século XIX, quase 20 anos depois da invenção de Bell. Aqui a gente também, olha só, quase depois de 20 anos da invenção do Bell, Landel de Moura realiza a primeira transmissão de voz em um telefone sem fio. Então aqui, olha só, quem chegou, né? Eu já cheguei a ver uma dessas crianças aqui, né, pessoal? Esse que eu já vi já, esse que eu já tinha visto, esse aqui eu já usei um. Eita, professora, que idade você tem? Já usei isso aqui também já, né? Eu tinha uns coleguinhas que levavam na escola. Era o maior evento quando alguém levava um telefone para a escola, pessoal, acredite. Né? Hoje em dia é tão comum, para a gente era um evento, né? Então aqui foi o Landel Moura que fez essa primeira transmissão aí de telefone sem fio. Lá em 1978, no Japão, foi ativada a telefonia móvel de celular. No Brasil, 20 anos depois, em 1998, aconteceu a ativação dos primeiros celulares em São Paulo. Então, foi lá na cidade de São Paulo que teve aí os 20 primeiros celulares aí, né? 20 anos depois, na verdade, os primeiros celulares. Hoje em dia, os telefones móveis são objetos indispensáveis na vida do homem moderno, né, pessoal? O pessoal faz até brincadeira, né? Você vai comprar aí um smartphone, aí você vê a marca, aí você vê a memória, você vê o processador, você vê a questão dos pixels, né? Para a questão do gráfico da imagem e tudo mais. Aí tem aquela piada, né? Mas faz ligação e recebe, porque o objetivo inicial do telefone era para transmitir mais de uma mensagem por vez e você ouvir a voz humana. Hoje, você faz tudo, desde anotações em blocos de nota, aplicativos com informações pessoais, aplicativos em redes sociais também. Então, no telefone você leva basicamente toda a sua vida, né? Então, ele é dispensável aí para o homem moderno hoje em dia. Olha só, nesse próximo slide a gente tem uma linha do tempo da evolução do telefone. Então, tá aqui, olha só, 1667, Robert Hooke foi, né, esticado aqui para transmitir o som. A gente tem aqui 1861, Philip Reis, as primeiras transmissões de som musicais por meio de fio. Aí aqui já vai continuando, né? 1876, aqui, ó, Bell e Watson
consegue a transmissão da primeira fase completa do telefone, e assim vai, pessoal, olha só, 1871, o Antônio Melce aqui, ó, criou diafragma, quando vibra reproduz palavras, e nós temos outro aqui, ó, Lars Ericsson, tinha até a marca de telefone, né, Ericsson aqui, ó, ok, a gente tem aqui 1893, Landel de Moura, que nós falamos dele, bom, olha só, Thomas Edison também aqui, inventa o microfone de carvão, que é utilizado até hoje, em 98 aqui, ó, são ativados os primeiros celulares na região metropolitana de São Paulo. Em 69 aqui a primeira estação do Sistema Mundial de Comunicação por satélite. E aqui, olha só, em 78, ativada no Japão a telefonia móvel, tá? Então, quem tiver curiosidade é só dar uma olhada aqui na linha do tempo para poder entender isso daí melhor. Bom, a gente tem o telefone, então tem os elementos do telefone. Bom, pessoal, olha só, os diferentes sistemas de telecomunicações, entre os quais se encontra o telefone, baseiam-se no fenômeno físico da produção por diversos processos das ondas eletromagnéticas resultantes de correntes elétricas e variáveis e de sua propagação através dos meios condutores. Então, isso aqui é bem físico, né? Envolve ondas eletromagnéticas, correntes eletromagnéticas e também propagação dessas ondas e correntes por meio de materiais condutores, ok? O princípio de funcionamento do telefone, já presente no modelo de Bell, consiste na tradução e codificação dos sinais acústicos em sinais eletromagnéticos e vice-versa, ok? Então, você traduz aí sinais acústicos em eletromagnéticos e eletromagnéticos também em acústicos, certinho? E aqui, pessoal, olha só, os elementos básicos do telefone são o microfone, o transformador do som em sinal elétrico e o receptor, tradutor em sentido contrário. O microfone consiste fundamentalmente em grânulos de carvão ou outro material depositados entre o diafragma e uma peça metálica física. Então aqui, olha só para a gente ver, ó, aqui nós temos, deixa eu achar aqui, ó, em 1871, cria aqui, olha só, a criação de diafragma, que quando vibra, reproduz palavras. Então, aqui, se a gente for ver, entre os elementos básicos do telefone tem, né, o diafragma aqui, certo? E aqui nós temos também, ó, as vibrações que a voz produz no ar se transmitem ao diafragma, cuja oscilação produz na placa metálica, através do carvão, uma corrente elétrica associada de pequena intensidade, né, pessoal? Tem que ser de pequena intensidade, porque é um ser humano que está utilizando, tá? Aqui a gente tem aqui o microfone dos celulares, funciona com a vibração de uma membrana ligada a uma bobina condutora, ok? Vamos falar de celular também daqui a pouco, tá? E continuando aqui, ó, o receptor contém um eletroímã que transforma em movimento a energia elétrica recebida através da linha e uma membrana vibrátil a qual se comunica tal movimento para emitir um som que reproduz o original. Então tem todo aqui, pessoal, um sistema de elementos do telefone para que a gente possa conversar com outra pessoa, né? E o terceiro elemento da transmissão é a linha que deverá ser condutora de eletricidade. E aqui a gente tem uma foto, né, das torres de celular que tornaram-se mais comuns em virtude da necessidade de ampliação da cobertura móvel. Então, se a operadora ela quer ter uma grande cobertura móvel, ela tem que instalar várias torres aí ao longo do país e do mundo também, não é, pessoal? E aqui, olha só, falamos de telefone, vamos falar de quem agora? Do rádio. Vamos falar aí da história do rádio, o circuito oscilante e a modulação do sinal, tá, pessoal? Olha só, a invenção do rádio atribuída ao italiano Guglielmo Marconi. Vamos chamar de Marconi, certo? Mas o instrumento reúne uma série de descobertas anteriores. Então, o rádio, ele não foi do zero, né? Então,
para o Marconi ele inventar o rádio, ele pegou vários instrumentos anteriores aí para poder aperfeiçoar, ok? No Brasil, a primeira transmissão ocorre em 1923 por Edgard Roquette Pinto e Henri Morizzi. O rádio é a união de 3 tecnologias: a telegrafia, o telefone sem fio e as ondas de transmissão. Juntou as 3 aqui, jogou num caldeirão, saiu quem? O rádio, tá, pessoal? E aqui, olha só, os circuitos ressonantes são encontrados em praticamente todos os equipamentos de telecomunicação. Então, aqui a parte da ressonância, tá? Questão que você está trabalhando em ondas, isso a gente viu lá no segundo ano, né? Em ondas aí, e a parte de ressonância também, ok? Então, os circuitos ressonantes, que são aqueles que ressoam, estão aí em todos os equipamentos de telecomunicações. E eles são responsáveis pela frequência do sinal que deve ser transmitido ou recebido, pela separação de sinais em filtros e pela rejeição de interferências e ruídos e muito mais. Então, esse circuito ele tem que transmitir o sinal aí com a frequência correta e também eliminar tudo que não é o correto, né? Então, ele tem essas funções aí, ok? E jovens, olha só, para transmitir informações como voz, imagens e dados através de sinais de rádio, precisamos gerar uma portadora de alta frequência, a qual será modulada por essas informações. Olha só, sabemos também que existem diversas técnicas de modulação, que envolve alterações na frequência, amplitude, fase ou qualquer outra característica do sinal de alta frequência, tá? E aqui, só abrindo parênteses, frequência, amplitude e também, pessoal, a questão da fase são aí características das ondas, tá? Isso aqui a gente estuda lá na parte de ondulatória no segundo ano, ok? Então, essa modulação, ela está relacionada a alterações nessas características aqui das ondas ou de qualquer outra característica do sinal. No caso, o sinal aqui são as ondas, ok? E aqui são ondas de alta frequência que permitem uma recuperação da informação posteriormente, tá? Então, a modulação, ela está relacionada ao seguinte, é transmitir uma informação, certo? Então, você tem lá a onda, que é o sinal, nessa onda com alta frequência, você também tem a amplitude da onda e também você tem a fase da onda. Então, a modulação, ela vem trabalhar nessas e outras características para que você consiga, posteriormente, entender e ter esse sinal. Certo? Entendido isso? Vamos continuar, olha só. E ali, pessoal, para os sistemas de alta potência empregados em telecomunicações e radiodifusão, os principais processos de modulação são a modulação em amplitude e a modulação em frequência, certo? No primeiro caso, que seria ali da modulação em amplitude, variamos a frequência de uma portadora de acordo com as variações da amplitude do sinal modulador. E no segundo caso, ali modulação em frequência, nós temos ali variações da amplitude da portadora com a amplitude do sinal modulador. Então, a gente tem essas características aí. E nessa figura aqui, olha só, nós temos aqui o sinal modulado, tá? Então, aqui é o sinal modulado já. A gente pode ver que teve modulação aqui, ó, em questão de amplitude, em fase dessa onda também, ok? Aqui a gente tem a onda portadora. Aqui a gente tem o sinal modulado em amplitude AM e aqui um sinal modulado em frequência FM. Professor, esse AM e esse FM aí estão relacionados à rádio que nós ouvimos? Pessoal, aqui, olha só, é a amplitude modulada, aqui é a frequência modulada, ok? E aqui nós temos também umas imagens de como funciona aí um receptor FM, né? Então, aqui a gente tem o princípio de funcionamento básico de um receptor FM, aqui nessa gravura de baixo, e aqui em cima o princípio básico de funcionamento de um transmissor FM. Então, a gente tem microfone, amplificador da frequência aqui, o modulador, aqui é o oscilador, que está interligado aqui ao modulador. Nós temos também um amplificador aqui e aqui a antena, certo? E aqui, olha só, do receptor a gente já começa com antena, amplificador, desmodulador, certo?
amplificador novamente aqui, e aqui, ó, o antifalante, né, para poder ver esta comunicação. Bom, pessoal, olha só, falamos de telefone, falamos de rádio, falamos primeiro de telégrafo, agora vamos para quem? Televisão, ok? Tubo de raios catódicos, LCD, LED e plasma, parece que você está numa loja, né? Vários tipos de televisão. Bom, olha só, como nós falamos ali do telégrafo, telefone e rádio e atribuímos essas invenções a alguém, vamos tentar atribuir aqui também a televisão. Bom, a invenção da televisão revolucionou a comunicação no século XX, acelerando o processo de transmissão de informações. A criação desse aparelho, que está presente praticamente em todos os lugares do globo, ocorreu em 1920, quando o escocês John Baird desenvolveu a tecnologia primária da televisão, conseguindo obter êxito em questões relacionadas com a nitidez de imagens e sons. Então, pessoal, olha só, se a gente for ver lá desde o telégrafo, que era a transmissão de corrente elétrica nos fios, que chegava até lá, tinha aquela agulha metálica que transformava esses pulsos aí em mensagem. Aí a gente vai lá para o telefone, para a questão da voz humana, e também vai para o rádio, para você poder fazer essa transmissão. A gente chega à televisão, que além da voz, a gente também tem o quê? A imagem, e que isso revolucionou, certo? Vocês estão me assistindo através aí de uma telinha, ok? Quando a gente está em sala de aula, a gente quer mostrar um vídeo, assistir alguma coisa, tá aí a televisão sempre presente, e seus derivados também, né? Data show, notebook, tudo mais aí, tudo para a gente ter acesso à imagem, certo? Vamos continuar ali, olha só. Então, no Brasil, na década de 1950, o empresário ali, Assis, foi o responsável pela difusão da TV, criando a TV Tupi, a primeira emissora brasileira. Então, quem já ouviu falar na TV Tupi, foi a primeira emissora brasileira lá em 1950, foi criada aqui por um empresário, ok? Em 1923, o russo ali, ó, Vladimir, desenvolveu e patenteou o ionoscópio. O que é o ionoscópio, professora? Aparelho que mais tarde proporcionou a criação dos tubos de raios catódicos, que compunham as televisões mais antigas. Então, essa tecnologia, esse aparelho, era para a criação dos raios, né, dos tubos de raios catódicos aí utilizados naquelas televisões mais antigas. Bom, olha só, os monitores CRT, aqui ó, Cathode Ray Tube, ou seja, tubo de raio catódico, tá bom? Tá escrito aqui. Dominaram o mercado até a década de 90, tá? Pessoal, eu mesmo tinha em casa uma televisãozinha de 14 polegadas, depois uma de 20 polegadas, aquelas enormes, pesadas, com esses tubos aqui, ó, que está mostrado nessa imagem. Bom, essas aqui são mais antigas, ok? Então tá aqui, ó, os tubos enormes, tá? Quem já teve uma dessa em casa, já deve ter percebido alguma coisinha, né? Porque quando é criança, você é curioso. Então, às vezes você desligava a televisão, aproximava o braço assim, os cabelinhos ficavam, olha só, os cabelinhos ficavam arrepiados, né? Porque aqueles tubos ali, eles jogavam elétrons na tela de fósforo que ficava aqui na frente da televisão, então aquela tela ficava eletricamente carregada, eletricidade estática. E quando você sentia ali, né, colocava perto sem tocar, você sentia aquele excesso de cargas ali, ok? Então é devido a esses elétrons que são arremessados aí pelos tubos naquela parte ali da tela de fósforo que ficava na televisão, fechou? E ali, vamos ver de novo, nós temos ali as imagens, né? Hoje em dia isso está tudo no museu, né, pessoal? A gente não utiliza mais essas televisões, só em filmes bem antigos que tem esse tipo de televisão. Bom, olha só, o mecanismo que fazia funcionar os aparelhos aí de tubos de raios catódicos era constituído por um canhão eletrônico que gerava, como eu falei para vocês, feixes de elétrons acelerados por uma diferença de potencial. Ao serem aceleradas, as partículas que compunham os feixes chegavam a uma região onde estavam as bobinas. Esses equipamentos geravam campos magnéticos verticais e horizontais.
As cargas elétricas em movimento sob a ação do campo magnético ficavam sujeitas a uma força magnética, que fazia com que os elétrons percorressem toda a extensão da tela. Certo? Então aqui, ó, nós vimos aí a questão do eletromagnetismo totalmente envolvido nessa tecnologia de como era formada, né, pessoal, a imagem na tela desse tipo de televisão que funcionava através desses tubos de raios catódicos aqui, ok? Bom, olha só, ao atingir a tela, composta por um material sensível à luz, os elétrons deixavam manchas que unidas formavam as imagens. A TV CRT era grande e pesada e oferecia uma imagem sem muita definição. Quem já teve esse tipo de televisão em casa sabe do que eu estou falando. E lá no início dos anos 90 veio a tecnologia LCD, que do inglês vem aqui, ó, Liquid Crystal Display, ou display de cristal líquido, certo? E foi desenvolvida aí. As TVs LCD proporcionavam melhores imagens e eram mais leves que as TVs CRT, ok? Então, LCD aí a partir dos anos 90, tá, pessoal? E aqui nessa imagem, nós temos aí uma TV LCD, tá? E a tecnologia LCD funciona por meio de um líquido polarizador de luz que possui suas moléculas organizadas em padrões exatos, conferindo características de cristal. Esses materiais, né, esse material no caso, fica entre duas lâminas transparentes e funciona por meio de tensões elétricas aplicadas a pontos específicos da tela, tá? Então essa aqui era a tecnologia LCD, né, um material que ficava entre duas lâminas transparentes e tinha característica de cristal e funcionava aí por meio de tensões elétricas, ok? Pessoal, depois da LCD, quem lembra aqui, vocês já ouviram falar com certeza, as TVs de plasma. Aqui nós temos aqui a imagem, nesse caso na TV de plasma, é formada a partir da ionização de pequenas quantidades de gás confinadas em células espalhadas ao longo da tela. Então, se a gente for ver aqui a evolução, deixa eu mostrar para vocês, ó. TV com tubos de raios catódicos enorme, depois começou a vir as mais fininhas, aqui de LCD, que era um display de cristal líquido, que ficava aqui entre duas lâminas transparentes e funcionava por meio de tensões, e a de plasma, ok? Para a gente ter plasma tem que ionizar um tipo de gás, tá, gente? Então, a TV de plasma era a partir da ionização de quantidade de gás, só que essas quantidades de gás elas ficavam em pequenas células espalhadas ao longo da tela. A união das células forma a imagem que vemos na tela. E as imagens geradas pela TV de plasma possuem qualidade superior àquelas geradas pela TV de tecnologia LCD, com certeza, ok? Mas essa tecnologia consome mais energia e possui tempo de vida útil mais curto, justamente porque está ionizando o gás, tá, pessoal? E aqui, para a gente continuar, olha só, o LED é uma pequena lâmpada constituída de material semicondutor, ok? Que emite luz. Então, o LED, ele vem aqui, ó, é um LED, é um diodo emissor de luz, é uma sigla do inglês, ok? É feito de material semicondutor, como o silício, por exemplo. Bom, nas televisões com essa tecnologia, a luz não é ionizada, mas sim gerada por uma infinidade de LEDs. Então, olha só, a gente tem aqui, ó, a tecnologia CRT, que foi a primeira. Nós tivemos aí a LCD, que é o display de cristal líquido. Nós tivemos aí também a de plasma, certo? E nós chegamos aqui, olha só, com a de LED, ok? Que é um diodo semicondutor, formado por materiais semicondutores aí que emitem luz, ok? E aqui nessa TV de LED a gente tem uma infinidade de LEDs e as telas dessas TVs podem apresentar apenas 3 centímetros de espessura, então é bem fininho, né, pessoal, comparado aqui com a primeira tecnologia, certo? E aqui, olha só, o desenvolvimento de novas tecnologias deixou as TVs mais leves, com telas muito mais finas e imagens com altíssima definição, e o futuro das telas de aparelhos de televisão e eletrodomésticos gerais são agora, né, as telas OLED, ou seja, que Organic Light Emitting Diode, ou seja, diodo orgânico emissor de luz, que possui funcionamento semelhante ao LED,
mas a emissão de luz é feita por um material orgânico. Então, olha só a tecnologia, pessoal, aqui. E aqui, olha só, para fechar, a gente tem um computador. O computador, tal como conhecemos hoje, passou por diversas transformações e foi se aperfeiçoando ao longo do tempo, acompanhando aí o avanço das áreas da matemática, engenharia, eletrônica, e por isso que não existe somente um inventor. Olha só, pessoal, como é que era aqui antigamente. Essa foto é de 31 de março de 1951, quando o Departamento de Ciência dos Estados Unidos recebeu o UNIVAC 1, o primeiro computador comercial da história. Do tamanho de um armário, pesava 13 toneladas e custava entre 1,25 e 1,5 milhão de dólares, pessoal. E nessa outra foto aqui, olha só, nós temos programadoras, mulheres, né? Programadoras que operaram o primeiro computador eletrônico da história, o ENIAC. Olha o tamanho deste computador, pessoal. Então aqui, mulheres aí dominando a parte da programação também, ok? E além disso, surgem os softwares integrados e a partir da virada do milênio começam a surgir os componentes de mão, ou seja, os smartphones, iPod, iPad, tablets, que inclui conexão móvel com navegação na web. Então tá aqui, olha só, a evolução do computador desde 1960 até aqui 2015 com essas tecnologias aqui que nós estamos falando, né? E aqui falando de telefonia móvel e celular, que é para fechar, né? Eu falei que era o computador, mas falta telefonia móvel aqui. Essa rede de telefonia móvel celular é uma rede de telecomunicações projetada para o provisionamento de serviços de telefonia móvel, ou seja, para a comunicação entre uma ou mais estações móveis. Historicamente, em 1990, a cidade do Rio de Janeiro é a primeira no Brasil a operar comercialmente o serviço de telefonia móvel celular, tá, pessoal? Então, olha só, 90, né? Se a gente for ver assim, em relação à história, é recente. E desde o final da década de 90, o crescimento da rede se deu pela popularização do modo pré-pago. Você vai lá e coloca o crédito quando você quiser, né? Nessa modalidade, o usuário paga não pela assinatura básica do serviço, mas pelo tempo de uso na forma de créditos. E o serviço aí de telefonia móvel pré-paga é uma invenção portuguesa, olha só. O primeiro cartão pré-pago do mundo foi lançado em Portugal em 7 de setembro de 1995 pela empresa TMN, tá, pessoal? E aqui também, ó, os telefones celulares passaram por várias gerações e já estamos na geração 5G. E aqui é só para a gente ver a evolução da tecnologia do celular, tá? Em relação às gerações, tá aqui, ó, começando com a primeira geração na década de 90, até aqui, ó, em 2007, a terceira geração, e como nós falamos aqui, já estamos na quinta geração, né? Que é aquele 3Gzinho que fica lá no seu celular. Bom, e aqui só para a gente ver, os sistemas de segunda geração começaram a ser efetivamente utilizados no início de 90 e foi impulsionado pelo avanço da tecnologia dos circuitos integrados que permitiam a efetiva utilização da transmissão digital, tá? E aqui também, pessoal, a gente tem... Para fechar, os sistemas, além de possibilitar maior capacidade, ofereciam as seguintes vantagens sobre os analógicos. Então aqui, ó, essas gerações vieram substituir a parte analógica e tá aqui as vantagens, né? Técnicas de codificação digital de voz mais poderosas, maior eficiência espectral, melhor qualidade das ligações, tráfego de dados na rede e também criptografia da informação transmitida. Isso aqui a gente vê alguns aplicativos, né, pessoal? E ele falando das vantagens, parece que eu estava fazendo uma propaganda de telefone móvel, né? Mas não, estávamos falando aí da história das TICs, ok? Galerinha, fica comigo que na próxima aula tem revisão de conteúdo e tem resolução de exercício. Tchau, tchau!